Meu caro Augusto Melo, prazer em tê-lo aqui. Uma pergunta direta, simples para você. Nos últimos tempos, a torcida organizada, todas as torcidas do Corinthians, umas com maior poder, outras com menos poder, tem interferido diretamente dentro do Parque São Jorge, dentro da administração do Corinthians, derrubando o treinador, pressionando o jogador, fazendo reunião com o jogador. E parece que isso não tem ajudado em nada, a bem da verdade, não é? Tem muita influência e parece que os dirigentes têm medo da torcida organizada. Até que ponto a torcida organizada vai mandar com você dentro do Corinthians como presidente? Boa noite, Luiz. É um prazer novamente poder falar com você. Isso tudo é falta de gestão, né? Mesmo porque não tem como deixar... Essa gestão deles deixaram chegar a essa situação. Diferente da gente, que eu costumo dizer o seguinte: eu jamais vou cobrar um funcionário de uma outra empresa. Eu vou cobrar o meu funcionário. E eu jamais vou admitir que alguém venha cobrar os meus funcionários. Eles têm que cobrar o presidente, têm que cobrar o treinador. Essa é a comissão que deveria ser cobrada. Agora, não cobrar, porque não é nenhuma pressão que vai fazer o jogador jogar. O que vai fazer o jogador jogar realmente é uma gestão, é o trabalho, é um planejamento, é a parte tática, técnica, é a estrutura que o clube dá para ele. Eu até ontem eu estava na Gaviões, a gente estava até conversando sobre isso, porque eu digo o seguinte: eu não vou na tua empresa cobrar teu funcionário, então você não vai na minha cobrar o meu funcionário. Quem é o responsável? O presidente. Quem indica o jogador? Quem indica o atleta? É o treinador. Quem contrata? É o presidente. Então tem que ser o presidente e a comissão técnica ser cobrada. Mesmo porque nós não vamos deixar chegar a esse ponto, porque nós vamos ter um planejamento para isso, nós vamos ter uma gestão. Eu contrato o jogador. Se ele está tendo qualquer tipo de problema, somos nós que vamos cobrá-lo. Se ele tiver alguma deficiência física, tática, é com o treinador, ou se é aquela história, né? Ganha-se posição com outras peças. Então o que nós vamos fazer é o seguinte: o presidente, essa é a minha vantagem por conhecer de futebol, e é obrigação minha como presidente também cobrar. Eu fui jogador, então a gente entende, essa é a minha vantagem por conhecer de futebol, de alguns outros departamentos, por ter passado também pela base, uma formação. Isso nos credencia também para poder cobrar isso. Eu fui jogador, então a gente entende algumas situações. E é obrigação minha como presidente também cobrar. E o que seria isso? Se no caso Luan, por exemplo, que nós tivemos um contrato de 3 anos, ao que ponto deixaram chegar de a torcida ter que invadir, a torcida cobrar? Eu acho que a torcida não precisa fazer isso, porque é obrigação da comissão, é obrigação da diretoria executiva fazer esse tipo essa cobrança. Se ele não está bem, encosta, banco, negocia, rescinde, usa como moeda de troca. Então, na nossa gestão, não vamos deixar isso acontecer, mesmo porque também a gente tem um dos nossos projetos que chama-se Voz do Timão, que a gente sempre vai estar dando satisfação, sempre vamos estar conversando, mas isso será sempre com o presidente e com a comissão técnica. Não adianta você querer invadir um CT para cobrar esses atletas, porque não é isso que vai fazer jogar. Ao contrário, você vai só prejudicar, você vai só forçar uma saída, e às vezes jogar no Corinthians não é fácil. Você tem que ter um tempo de maturação para que ele possa tirar aquele peso, para que ele possa conseguir administrar essa pressão. Então pode ter certeza, a nossa torcida é o maior patrimônio que nós temos, por isso que nós vamos tratá-la muito bem. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo com nenhuma torcida, mas estou conversando com todas, porque todas têm que me conhecer, têm que me aprovar para essa gestão. Então, com o nosso mandato, você pode ter certeza que vai ser muito diferente, porque nós vamos ter uma lisura total, nós vamos jogar limpo com todo mundo, não só com a torcida uniformizada, mas também com o torcedor no geral.